palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Programa Sintonia com Deus. Apresentação: Reverendo Everton de Borba Pereira. Um belíssimo final de tarde para você que está nos ouvindo nesse instante. Meu nome é Everton e eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, aqui na região da Grande Porto Alegre. E é um imenso prazer tê-lo conosco para juntos ouvirmos belíssimas canções, refletirmos sobre a palavra de Deus e sermos confortados pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz, e eu quero iniciar com esta leitura que está em João capítulo 6, versículos 66 a 68, que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Essa é a descrição de Simão Pedro em relação à palavra de Deus. E nós queremos, durante esta programação, não apenas louvarmos ao Senhor, nos alegrarmos com belíssimos hinos, mas também meditarmos nesta palavra de vida eterna juntamente com você. Você é o nosso convidado também para estarmos ouvindo belíssimas canções, do qual eu quero destacar aqui o primeiro cântico que nós vamos ouvir, o hino de número 42, Grande Amor de Deus. Vamos ouvir essa belíssima canção e refletirmos na sua letra.
conectado na sintonia com Deus. Eu quero te ver, Senhor. Vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho vendido por nós todos deu. Aí acabamos de ouvir então o hino de número 42 do nosso Inário Novo Cântico. E a palavra de Deus nos diz no Salmo de número 62, versículo 5, da seguinte maneira: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O salmista coloca aqui diante de nós o alvo da nossa esperança. Ou seja, quando nosso coração está apertado, quando nós estamos aflitos, a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança deve buscar forças em Deus. Só Deus é a nossa esperança. E o próximo cântico que nós vamos ouvir nesse instante fala exatamente sobre isso. Minha esperança está no Senhor. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste A missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade. aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. A Escritura Sagrada nos diz, em Mateus capítulo de número 11, versículo 28 a 30, da seguinte maneira: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus nos traz essa palavra de convite para colocar diante dele as nossas angústias, o nosso cansaço, a nossa aflição, e então aprendermos do Senhor. É o chamado que Deus faz a você e a mim para colocarmos diante dele todas as nossas questões. Estamos cansados, estamos sobrecarregados, então nos acheguemos ao Senhor. E uma vez que nos achegamos ao Senhor, Ele nos diz também, como diz ao povo seu, no capítulo 28 de Mateus, aos seus discípulos ele diz, Jesus aproximando-se falou-lhes, versículo 18: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-o a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor nos chama para termos com Ele um encontro real, um encontro verdadeiro, colocarmos diante dEle as nossas angústias, as nossas cargas, aquilo que pesa sobre nós, e então aprendermos do Senhor para que mais adiante nós também sejamos instrumento de Deus, abençoador a outras pessoas, ensinando o mesmo caminho pelo qual nós fomos convidados a iniciar, o caminho do Evangelho. Na sequência agora vamos ouvir Cristina Carvalho cantando a música El Shaddai. E eu te convido a prestar muita atenção ao que diz a letra desta música. Vamos ouvir El Shaddai com Cristina Carvalho. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, o teu nome há de ser sempre o nome de poder. El Shaddai, El Shaddai, Ercana Adonai, com louvores cantarei. El Shaddai, por amor e compaixão, salvaste o filho de Abraão, e através da tua mão mudaste o mar em seco chão. Ao aflito coração tu podes ver e atender. Teu poder liberta os filhos seus. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, o teu nome há de ser sempre o nome de poder. El Shaddai, El Shaddai, Ercana Adonai, com louvor
que até o que não vê tens mostrado teu poder e o teu plano remidor da palavra do Senhor. Ao mandar teu filho aqui, é uma prova de amor. El Shaddai, El Shaddai, Elion Adonai, o teu nome há de ser sempre nome de poder. El Shaddai, El Shaddai, Elcana Adonai, até morrer te louvarei. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elion Adonai, o teu nome há de ser sempre nome de poder. El Shaddai, El Shaddai, Elcana Adonai, até morrer te louvarei. El Shaddai. El Aqui pela sua rádio web Ungidos, você ouve o programa Sintonia com Deus, a exposição bíblica da palavra, os mais lindos louvores na sua programação. É isso mesmo, você está conectado aqui na Sintonia com Deus, os mais belos hinos que nos fazem refletir sobre a palavra de Deus e também trazem alegria e conforto para a alma. A palavra de Deus, aqui em Gênesis, capítulo de número 17 e versículo 1, nos diz da seguinte maneira: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Essa expressão, este modo de Deus falar de si mesmo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, em hebraico significa El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso, ou precisamente Deus Todo-Poderoso. É a tradução para o português da palavra hebraica El Shaddai, o nome de Deus. E você que nos acompanha pela página da internet e não pelo aplicativo, você tem aí a oportunidade de conversar em tempo real conosco e nos colocar ali sua pergunta, colocar ali a sua opinião sobre a programação Sintonia com Deus. E nós tivemos algumas participações já de alguns irmãos ali que colocaram o seu recado, que disseram: olha, pastor, nós estamos ouvindo aqui a programação Sintonia com Deus, e nós ficamos muito contentes de poder ver assim a participação de cada um de vocês, né? Então você pode entrar no chat ali e colocar o seu recado, colocar ali a sua participação, né? Mandar o seu recado ao pastor, de repente até alguma pergunta bíblica, né? Você queira saber alguma questão bíblica, você pode colocar ali também a sua pergunta, ou então pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp, né? Sua pergunta direto aí para o WhatsApp 51 98215 3223. Também está na página ali da Rádio Ungidos. E assim você pode participar mais ativamente conosco desta programação.
Quero aproveitar também e mandar um abraço especial nesse momento para todos aqueles que nos ouvem das seguintes regiões aqui de Sapucaia do Sul. Um abraço para todos aqueles que têm acompanhado e nos ouvido nessa programação. Também aos nossos irmãos, aos nossos amigos também de Santana do Livramento, que estão acompanhando a programação da rádio, que estão acompanhando aí o programa Sintonia com Deus. Também os nossos irmãos de Rivera, hermanos del Rivera, que Deus le bendiga. Também os nossos irmãos de Santa Catarina, que Deus abençoe aí todos esses nossos ouvintes do Paraná, do Mato Grosso, enfim, de São Gabriel ali, daquela região ali dos Pampas. Que Deus abençoe a cada um. Também aqui da grande Porto Alegre, né, região metropolitana. Que Deus abençoe a cada um que tem ouvido e entrado em contato aí com o pastor através do WhatsApp. E na sequência, nos preparando para a reflexão na Palavra de Deus, nós teremos logo mais a passagem de Tiago, capítulo 1, lembrando que nós estamos analisando a carta de Tiago parágrafo por parágrafo. Então, se você perdeu as reflexões anteriores, fique ligado, sintonize aqui na rádio, continue assistindo aqui a Sintonia com Deus e cresça em conhecimento nesta carta maravilhosa que é a carta de Tiago. Será exposta toda ela, parágrafo por parágrafo, em cada programa, um pedacinho, né? Então, agora nós vamos ouvir, antes da reflexão na Palavra de Deus, Hillsongs cantando Este é o Nosso Deus, verdadeiramente o nosso Deus maravilhoso. Eu me prostro aos teus
eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei, Jesus. E eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei. Sua vida a todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou, este é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou, é digno pra sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, este é o nosso Deus. Nesse momento nós vamos então ouvir a reflexão da Palavra de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos refletir nessa ocasião o versículo 9 ao versículo 11. Tiago capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 11. Lembrando que nós estamos também fazendo essas exposições sequenciais, para nós podermos até mesmo entender o livro de Tiago, entendermos a palavra de Deus. Refletimos parágrafo por parágrafo desta carta de Tiago. Vamos orar então nesse instante, antes de partirmos para a leitura da palavra de Deus. Pai amado, nós te damos graças, ó Senhor, por tua infinita misericórdia, pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos e nós te suplicamos, ó Pai, que nos dê compreensão sobre a tua palavra, para que possamos colocar em prática em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tiago capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará
o rico em seu caminho. Eu quero iniciar nesse momento essa reflexão com uma pergunta bastante pessoal. E a minha pergunta é o seguinte: o que define você? O que é que define o que você é? O que determina o valor que você tem? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer de tempos em tempos a nós mesmos. Ainda que seja uma pergunta retórica, é uma pergunta que precisa ser realizada, para que nós não venhamos a esquecer do que realmente coloca valor em nossa vida. E qual é o valor da nossa vida? A reflexão desse momento tem como título: A balança do mundo não define quem você é. E é isso que eu quero tratar nesse momento. A balança do mundo não define quem você é ou o peso que você tem. Tiago, ele está escrevendo sua carta para irmãos que, em sua grande maioria, estavam passando por dificuldades, e das mais variadas, inclusive dificuldades econômicas. A perseguição contra a igreja, marcada pelo martírio de Estevão, que está lá em Atos capítulo 11, versículo 19 a 21, registrado, e eu passo a ler nesse instante para que nós possamos compreender um pouco o contexto da carta de Tiago. Atos capítulo 11, versículo 19 ao versículo 21, a palavra de Deus nos diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então temos aqui em Atos, capítulo 11, versículo 19 a 21, essa dispersão do povo de Deus. O povo foi disperso por causa da tribulação que veio sobre a igreja. No versículo de número 28 e 29, Atos 11, 28 a 29, a palavra de Deus ainda diz assim: E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então nós temos um quadro aqui de dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, necessidade de ação social, inclusive, por parte dos irmãos da igreja. Porém, Tiago nos mostra, em todo esse contexto, que o mundo é cego, que o mundo não enxerga direito. O mundo não identifica o valor humano com precisão. O mundo não consegue definir o alto preço que possui a vida humana. A balança do mundo não define quem você é. Estamos observando a carta de Tiago, estamos observando um contexto de dificuldades, econômicas, num contexto histórico em que essa carta é escrita a uma igreja que foi dispersa por causa da perseguição, a uma igreja que enfrentava um contexto de fome até mesmo, e temos o fato de que, em todo esse contexto,
o mundo não percebia o valor de cada um desses nossos irmãos do passado. Assim como nos nossos dias também, o mundo não é capaz de olhar para você que segue ao Senhor Jesus ou que deseja assumir um compromisso com o Senhor e dizer quanto você é valioso. A pobreza não define o valor de uma pessoa. Olha só que interessante, Tiago capítulo 1, versículo 9, que diz assim, relendo essa passagem, diz assim: o irmão, porém, com condições humilde, glorie-se na sua dignidade. Tiago claramente se refere aos irmãos em Cristo que possuíam poucos recursos. Esses são agora, no versículo 9, o alvo das palavras da carta de Tiago. Ele está se referindo especificamente àqueles que têm poucas condições financeiras, recursos, poucos recursos. A palavra humilde, no versículo 9 de Tiago, capítulo 1, está em oposição à palavra rico, do versículo 10. São duas palavras que estão colocadas em dois extremos, o rico de um lado e o pobre de outro. A palavra, o alvo das palavras de Tiago é a este que tem poucos recursos. E muito embora os irmãos de poucos recursos eram menosprezados, eram oprimidos, eram injustiçados e ofendidos por sua fé, eles deveriam ter a percepção que tais situações não definiam quem eles são de fato. A opressão do mundo, a opressão dos perseguidores não deveriam imprimir nos servos de Deus opressão alguma. Não deveriam imprimir nos servos de Deus nenhuma noção de valor ou de imagem depreciada, não. Olha a situação em Tiago capítulo 2, versículos 6 e 7, que passo a ler nesse instante. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Era curioso a situação, que estes que possuíam poucos recursos eram oprimidos pelos de fora da igreja e também por alguns de dentro da igreja. A visão do mundo de valorização, a visão do mundo de alguém importante, estava assaltando a mente de alguns naquele período. E estava querendo imprimir o fato de que se você não tem recursos, você não tem valor. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tiago ordena que os nossos irmãos se gloriem na sua dignidade. E essa é uma expressão muito propícia nesse instante. Tiago ordena que os nossos irmãos se gloriem na sua dignidade. O versículo 9 é muito claro. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Isso significa ter orgulho de conhecer e aprovar o que Deus aprova e rejeitar o que Deus rejeita. A valorização não está naquilo que você possui, mas na maneira como você vive os preceitos de Deus. Ter orgulho de ser cristão, um orgulho de pertencer ao povo redimido do Senhor. Mas esse orgulho precisa estar bem alicerçado
na cruz, no sofrimento de Cristo, naquilo que Jesus alcançou para você. O perdão dos pecados, a comunhão com Deus, a harmonia novamente com o Senhor, ter prazer nessa comunhão com Deus e aprovar o que Deus aprova e rejeitar, reprovar aquilo que Deus também reprova, aquilo que Deus também rejeita. Em outras palavras, seguir o mesmo padrão de Deus. Deus aprovou, eu aprovo também. Estou com o Senhor. Deus não gosta disso aqui, eu também não gosto então. Deus escolheu muitos, na verdade, muitos desprezados do mundo. Tiago, capítulo 2, versículo 5, nos diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Veja que maravilhosa palavra do Senhor. Deus não vê como o homem vê. Deus olha as motivações do coração. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu te pergunto, a você que está me ouvindo nesse instante, qual o valor que você tem? Como medir o valor de alguém? Por acaso é olhando aquilo que a pessoa possui? Ou aquilo que ela não tem? De modo algum. O valor está na comunhão com Deus. O valor de uma pessoa está na comunhão com o Senhor. A pobreza ou a falta de recurso não define o teu valor. Nem a escassez, nem a abundância define o teu valor, mas sim a maneira como você caminha com Deus. Em segundo lugar, eu quero destacar o versículo de número 10. E o rico, Tiago 1, versículo 10. E o rico não na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, o verso 9 e 10 lidos juntos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. A riqueza não revela valor de uma pessoa também. O irmão de melhor condição financeira também pode se gloriar e deve se gloriar. O irmão que tem posses deve e pode se gloriar, mas não na segurança de seus recursos, não na segurança daquilo que possui, não baseado na sua abundância. Tiago e toda a Bíblia não condenam o irmão com muitas posses. Na verdade, nós temos na Escritura alguns grandes servos de Deus com muitas posses, reis com muitas posses, pessoas que foram chamadas por Deus para servirem ao Senhor e que possuíam muitas posses, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas deixa claro também o perigo que é para o coração possuir muitos recursos nesse mundo. O Senhor certamente não reprova termos recursos. O Senhor não reprova termos condições financeiras abastadas. Porém, Ele nos chama a atenção para não colocarmos nessas riquezas, nessa abundância de recursos, a nossa confiança, a nossa segurança.
coração enganoso pode se afeiçoar ao dinheiro e produzir uma série de comportamentos condenáveis. Tiago, capítulo 5, versículo de número 1, e depois o versículo de número 4 e versículo de número 6, nos dizem da seguinte maneira: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Versículo 4 a 6. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Veja como o coração pode acabar se afeiçoando aos recursos e agir de modo perverso. A segurança obtida nos recursos financeiros não é estável e não é abençoadora. É insignificante e, como a flor, ela murcha. Tem curto tempo. A segurança não pode estar alicerçada naquilo que é passageiro. A segurança deve estar alicerçada naquilo que é eterno. O valor de alguém não pode estar alicerçado naquilo que é passageiro, mas sim no seu relacionamento com aquele que é eterno. Assim também murchará o irmão que confia nos seus recursos mais do que em Deus. Assim se murchará aquele que confia nos seus recursos mais do que confia no Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 11, a palavra de Deus diz: Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seu caminho. Diante disso tudo que nós vimos até aqui, percebemos a palavra de Deus nos mostrando que o mundo não define quem você é. O mundo não define o teu valor. Nem se você tem pouco, nem se você tem muito, isso não define o teu valor. E nem tem como definir. Pois os valores das coisas terrenas são instáveis. O valor das aquisições são instáveis, são perecíveis. E você vale muito mais do que aquilo que possui. E você não pode ser desvalorizado por não possuir. Seja alguém com muitos ou poucos recursos, o valor que você tem, a segurança que você pode possuir, está em Cristo. Está em Cristo, que deu a sua própria vida em troca da tua vida e da minha. Você já parou para pensar que grande valor, que grande preço há na vida por quem Cristo morreu? Um valor de sangue derramado na cruz. Somente em Cristo encontramos valor para a nossa vida. Nele podemos depositar toda a nossa confiança. Se você ainda não conhece esse Deus maravilhoso, eu quero te convidar a se achegar a Ele, a abrir a sua Bíblia e conhecê-lo. Se você ainda não conhece esse Deus, você não tem percepção do valor que há
sobre você. Eu quero te convidar a perceber o valor que Cristo deposita sobre aqueles que se achegam a Ele. Vamos orar nesse instante? Pai amado, eu te agradeço imensamente pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo valor, ó Deus, que o Senhor deposita na vida de cada um daqueles que se achegam a Ti. E eu te peço em nome de Cristo, Senhor, que se alguém que nos escuta neste momento ainda não te conhece, ó Pai, que o Senhor esteja se revelando através da Escritura, que o Senhor esteja se revelando, ó Pai, a essa pessoa, para que ela possa encontrar a valorização da sua vida no lugar certo, que ela perceba, ó Deus, o quanto o Senhor a ama. Em nome de Cristo Jesus, nós te suplicamos. Amém. Presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim, o vendaval diante dele se acalmou, ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar a paz encontrará. Só no Senhor,
Você acabou de ouvir o programa Sintonia com Deus, transmitido todas as quintas e sábados, sempre às 19 horas. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima programação. É isso mesmo, nós vamos ficando por aqui no dia de hoje. A última canção que você ouviu, intitulado Minha Esperança. E nós nos vemos então na próxima programação Sintonizados com Deus. Não se esqueça, toda quinta-feira e todo sábado, sempre às 19 horas, ouvindo lindas canções que nos fazem refletir e também refletindo sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus e nos vemos na próxima programação Sintonizados com Deus.